Boa noite, eu sou Giovana, o grupo é composto por mim, pelo Nicolas Carvalho, e a gente vai apresentar sobre a química dos medicamentos para emagrecimento. O nosso sumário ele é composto pela introdução sobre os pontos, os perigos, os pontos negativos em relação a esses medicamentos, os pontos positivos, os tipos de medicamentos e, por fim, a química deles e a conclusão. A nossa introdução, ela começa falando, né, sobre que o uso desses medicamentos se tornou uma pauta na atualidade e ele vem tomando grande proporção, vem se tornando muito comum na nossa sociedade. Eles são utilizados com o objetivo de perda de peso, de emagrecimento, né? E ele tem alguns uns mecanismos que controlam o apetite, o metabolismo e auxiliam na redução de absorção de gorduras. E aí, desse jeito, o tema ele desperta a necessidade de uma reflexão sobre os benefícios, sobre os limites e também sobre alguns pontos que são essenciais para debater sobre esses medicamentos e destacando justamente a importância do acompanhamento médico nesse processo. Pode passar. Esses medicamentos para emagrecer, eles existem há muitos anos, mas agora eles estão mais de qualidade, levantaram algumas polêmicas e também está sendo muito usual na sociedade atual. E também envolve muitas polêmicas no meio médico, porque muitos médicos eles se opõem à injeção desses medicamentos. Tem uma história em 2019 que o Brasil ele ficou impactado com esse caso, que foi o caso de uma catarinense de 27 anos, que ela foi encontrada sem vida depois de tomar esses medicamentos que eram naturais, de acordo com a bula. Só que depois, um legista, ele percebeu que haviam substâncias que deviam ser consumidas só com acompanhamento médico, que não foi o caso dessa menina. E também depois teve uma polêmica em 2021 com a mesma história, né, bem parecida, e era uma mulher também de 27 anos que ela morreu justamente por causa dessa ingestão de medicamentos sem acompanhamento médico. Essas são algumas de muitas notícias que existem por aí em relação a esses perigos, a esses medicamentos milagrosos de emagrecimento. É importante frisar que eles nunca devem ser tomados sem um acompanhamento médico, sem uma prescrição médica, né? Porque muitos deles são vendidos sem controles e contam com substâncias que elas não fazem bem para o organismo. Às vezes até mesmo a bula, ela pode estar inverídica, ou a bula não tem a bula que você nem presta atenção por ser uma indicação. Uma das substâncias é a sibutramina e outra é a anfetamina, que apesar de realmente atuarem diminuindo o apetite e aumentando a saciedade, elas trazem alguns riscos se tomadas de maneira indevida. Como eu disse, né, é importante ressaltar que em muitos casos essas substâncias elas não são explícitas ou explicadas nos rótulos, né? E isso dificulta saber o que a pessoa está ingerindo. Então, muitas vezes a pessoa está ingerindo aquilo e ela nem sabe a realidade. E aí a gente vem para o tópico agora dos perigos de se tomar esses medicamentos sem acompanhamento. Entre os principais riscos desses medicamentos, a gente pode citar crise de pressão alta, infarto, derrame e também arritmia cardíaca. Além de todos esses perigos que eu já citei, existem alguns outros, com base nos medicamentos de anfetamina, que eles podem causar dependência química, pensamentos acelerados, euforia, irritabilidade, delírios e também degeneração de células, de algumas células. E no caso de haver intoxicação aguda, ou seja, um consumo acima da quantidade ideal, podem ocasionar vômitos, sudorese e calafrios.
Além disso, após interromper o uso, pode haver a síndrome de abstinência, que o quadro atinge até 80% dos usuários da anfetamina, e nesses casos há o aumento da ansiedade, de pesadelos, de humor depressivo, que isso afeta, né, o emocional e também, como a gente viu, várias outras áreas desses perigos que podem culminar. E aí, esses pontos negativos, eles têm alguns pontos positivos que vai auxiliar, né? Como já disse, é uma perda de peso eficaz. Você vai perder um peso que talvez você demoraria mais tempo para perder à base de dietas e musculação ou algum exercício físico. E também, né, você vai ter a saciedade. Esses medicamentos, né, eles imitam alguns hormônios naturais que regulam o apetite, ajudando os pacientes a se sentirem mais saciados. E aí também a gente tem algumas melhoras de comorbidades, né? Porque a perda de peso ela vai resultar num tratamento em melhorias de alguns fatores de riscos cardiovasculares, pessoas que são obesas, por exemplo, né? Ajuda elas a perderem peso, o peso que elas precisam, reduzem também alguns níveis de glicose do sangue, com a diminuição da pressão arterial e melhora níveis de lipídios, que são gorduras. E a longo prazo, né, esses indivíduos com obesidade crônica, como eu já disse, muitas vezes que enfrentam essas dificuldades para emagrecer sem esses medicamentos, mudam o estilo de vida e eles conseguem isso com o auxílio desses medicamentos. É fundamental ressaltar, né, que eles devem fazer parte de um plano de tratamento abrangente, sempre ser acompanhado por um profissional de saúde, para garantir a segurança e eficácia, além de monitorar, né, todo o tratamento. Eu vou falar também um pouco dos tipos de medicamentos. O primeiro que eu vou falar é o Mounjaro, que ele está bem famoso recentemente, que ele é um remédio indicado para tratamento de diabetes 2, mas ele está sendo um remédio utilizado contra a obesidade. Só que ele tem que ser um remédio usado para tratamento da obesidade em conjunto com exercício físico e dieta. Ele exerce a função de dois hormônios no corpo, que é o GLP-1 e o GIP, e por ele exercer a função desses, ele meio que simula a. Ele controla, na verdade, a glicemia e o apetite. A sua aplicação é por uma forma de. É tipo uma caneta, né? É uma injeção que eles chamam de caneta. E é um remédio que hoje em dia é aprovado pela Anvisa. Esse medicamento, como a Giovana falou nos slides anteriores, esse medicamento, como a Giovana falou, se ele não for usado de forma certa, por prescrição médica, ele pode causar alguns problemas, como náuseas, vômitos, diarreia, dor, coceira. E quando se agrava mais, chega a fortes dores abdominais e até mesmo pedras na vesícula. Outro muito famoso é o Ozempic, que o seu princípio ativo é a semaglutida, que também é um remédio que é utilizado no tratamento de diabetes tipo 2, mas foi usado contra obesidade, essas coisas. Ele auxilia no controle da glicemia. As funções, o jeito que ele atua são basicamente como as do Mounjaro. E ele foi um remédio que ficou muito famoso de um tempo para trás, só que o Mounjaro chegou no lugar dele e se tornou mais famoso. E ele atua imitando o hormônio GLP-1, que controla a fome. Assim como o Mounjaro, ele é aplicado por uma injeção em forma de tipo uma caneta. E ele tem alguns efeitos colaterais também, como náusea, vômito, diarreia, constipação e essas coisas.
E o terceiro remédio que a gente vai falar é o Wegovy, que também o seu princípio ativo é a semaglutida, que a diferença do Wegovy para o Ozempic e do Mounjaro é que ele é um remédio que ele foi feito para tratar emagrecimento. Ele já é um remédio específico para isso, tanto que ele é usado em doses mais altas. Vou falar por último um pouco da química dos medicamentos. A primeira questão é a questão da natureza química, que os 3 medicamentos são fármacos biotecnológicos. Ou seja, eles não são moléculas simples, como medicamentos orais. E eles são peptídeos formados por cadeias de aminoácidos. Os princípios ativos, eu já falei um pouco para trás, da Wegovy e do Ozempic, é a semaglutida, e a do Mounjaro é a tirzepatida, que ela é diferente da semaglutida e ela é um pouco mais complexa. A questão da relação desses remédios com os hormônios naturais é que ele meio que imita esses hormônios, como a GLP-1 e a GIP, que, como a gente colocou ali, ele, em aspas, ele meio que engana o organismo, fazendo que os receptores hormonais entendam que passou sua fome, que você não está sentindo fome, ou controlar a glicemia. A questão da solubilidade e absorção é que eles são remédios que já são feitos como soluções aquosas para poder conseguir, né, fazer a questão da injeção. E eles são remédios que não podem ser não podem ser consumidos de forma oral, porque os ácidos e as enzimas do estômago não permitem que ele fique no organismo. A questão da interação química com o organismo é que essas moléculas elas se ligam com receptores específicos, tanto do cérebro quanto do pâncreas. E como a gente já falou, essas ligações acabam formando redução de apetite, aumento da saciedade, melhor controle de glicose no sangue. E como eu falei que o Mounjaro ele tem um princípio ativo mais complexo, ele tem algumas diferenças químicas. Que a sua estrutura ela é maior e tem ação dupla, o que pode resultar num efeito metabólico maior. E quimicamente ele é um remédio que está mais avançado por conseguir atuar em 2 hormônios diferentes, ao mesmo tempo, que é o GLP-1 e o GIP. E para concluir, a questão é que esses medicamentos, a química deles elas funcionam como compostos peptídicos que imitam hormônios naturais do corpo. E são remédios que funcionam, são remédios que são aprovados, mas precisam ser usados de forma correta e com responsabilidade. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.